Bom dia, oitavo A. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar nosso último bimestre, né? Nosso quarto bimestre, graças a Deus. Infelizmente, ainda com aulas online, né? Não temos outra saída. E o conteúdo desse quarto bimestre é um assunto bem interessante, um assunto gostoso de estudar. Se estivéssemos em aula presencial, eu tenho certeza que as aulas iriam ser curtas, iriam se tornar muito curtas em relação a toda a polêmica que tem esse conteúdo, as conversas que iriam surgir, com certeza. Mas infelizmente, né, vamos continuar dessa forma. Então, nesse bimestre, pessoal, nós vamos começar a ver reprodução. Então, a unidade 1, que está lá na página 266, ele diz lá, seres vivos e ambiente, a reprodução. Ele começa aí dando uma introduçãozinha sobre célula, apesar de não ter muito a ver, né, a genética em si, tá? Mas a genética é bem interessante, pessoal. Tem uns assuntos assim ligados à genética que é muito interessante, mas vocês vão ver um pouco mais de genética. Aqui a gente vai ter somente um início, tá? Mas lá no 9º ano vocês vão ver bastante de genética. E depois, no ensino médio, em biologia, vocês verão bastante genética também. E é um assunto muito gostoso, pelo menos eu amo genética, sabe? É assim, muito gostoso estudar genética. Nessa unidade 1 aí, como eu falei, nós vamos ver seres vivos e o ambiente, né, e reprodução. Na unidade 2, os hormônios e a puberdade, que é a fase que vocês estão vivendo. Então, é uma fase bem interessante também, né? Entre a puberdade, os hormônios que estão aflorando, né? Na unidade 3, a gente tem a reprodução humana, que é toda a parte sexual, né? Órgão sexual masculino, feminino, né? E na unidade 4, nós temos os métodos contraceptivos e as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é um assunto bem interessante, um assunto que dá pano para manga, como dizem, tá? Um assunto bem gostoso, tá bom? Então, vamos começar a falar aí, ver essa introdução aí. Ele começa dizendo lá, ao longo da vida dos seres vivos, ocorre um conjunto de transformações que definem seu ciclo vital, que inclui nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Destacando a reprodução, veremos que ela é responsável pela geração de novos indivíduos, sendo essencial para a continuidade das espécies e até para o surgimento de novas, claro, né? Então, tanta coisa na genética que mudou, pessoal, e está mudando dia a dia. Eu digo que a genética muda tanto que uma das profissões do futuro em área de saúde, uma das profissões do futuro é a engenharia genética, tá? Porque tem muito ainda a ser descoberto, tá? Muito já foi descoberto e existe muito ainda a ser descoberto. Então, a engenharia genética é uma área, assim, bem interessante e uma área em que tem poucos profissionais ainda da engenharia genética, mas para quem tiver assim algum interesse em genética, a partir de agora vocês vão começar a ver, né,
que é genética, o que estuda genética, e quem se interessar, quem achar que é um assunto assim do interesse, né, de vocês e quiser entrar nessa área, pessoal, vocês vão se dar muito bem na vida em todos os sentidos, porque é realmente, né, assim como a tecnologia, a genética e tecnologia são as duas áreas assim que mais irão avançar no próximo século, com certeza, né? E, e são as duas áreas onde mais exige profissionais, cada vez mais estão exigindo profissionais, tá? E nós temos pouquíssimas faculdades de engenharia genética no Brasil. Se eu não me engano, nós temos somente 2 faculdades, eu não me lembro exatamente a localização, mas eu acho que engenharia genética são somente 2 faculdades no Brasil, tá? Mas é assim um assunto muito interessante. Normalmente as pessoas que fazem faculdade de engenharia genética fazem especialização no exterior e tudo mais, tá? É assim bem interessante. Então vamos lá. Genética e reprodução. Então, como eu acabei de falar aí, né, a genética ela é um ramo da biologia, tá? E ela vai estudar o quê? A transmissão das características de cada indivíduo para os seus descendentes, tá? Então, nós sabemos que todos os indivíduos são formados por células, né? Todo ser vivo é formado por células, tá? No interior dessas células, pessoal, existe o material genético, tá? Ou seja, são estruturas que vão realizar determinadas funções que são vitais para o funcionamento do organismo, tá? Essas células, elas têm um material genético dentro do citoplasma, tá? Então, vocês já têm noção do que é uma célula, né? Que ela tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, nós temos células que têm um material genético no citoplasma, que são as chamadas células procariontes, tá? E acontece o que? São em que tipo de células? Nos seres, bactérias, algumas algas. Então, o material genético está espalhado no citoplasma. Essas células são chamadas de procariontes. E nós temos as células eucariontes, que o material genético ele é limitado pela membrana, tá? Ele fica lá no núcleo da célula, ele é limitado por uma membrana e essa célula é chamada de eucariótica ou eucarionte, tá? Que são o quê? Células eucariontes estão presentes nos animais e em algumas plantas, tá? Então vocês têm aí, ó, uma foto aí de uma célula eucarionte, né? Onde você tem o núcleo, que é essa parte rosinha ali dentro, né? O núcleo que é centralizado, tá? No núcleo que está o material genético, na célula eucarionte, tá? Tá ali o material genético, ele fica dentro do núcleo e ele não fica espalhado por causa da membrana plasmática em volta dele que segura ele ali dentro, tá? Essa é uma célula eucariótica. A procariótica, ela já tem o material genético todo espalhado dentro do citoplasma. Então, você tem a membrana plasmática, que é o que circula toda a célula. Entre a membrana plasmática e o núcleo, aquele espaço é chamado de citoplasma. Na célula procariótica, o material genético ele fica espalhado ali, tá? E isso acontece em algumas algas, tá? Eles podem estar ali, algas, bactérias, tá? Que possuem esse tipo de material. Em relação a esses tipos de célula, pessoal, nós não vamos entrar muito em detalhe, porque ele vai ser um tipo de
de assunto que vai estar na genética lá quando vocês forem estudar genética lá no 8º ano, tá? Então, o que vocês têm que saber dessa parte aqui? Existem 2 tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas, né? A genética é a área da biologia que estuda a transmissão das características de um indivíduo para os seus descendentes, tá? Então, nós sabemos, pessoal, que nós temos as características dos nossos pais, né? Então, isso é fato, né? A gente olha para uma pessoa, às vezes se parece muito com o pai ou com a mãe, ou às vezes, na maioria das vezes, em 90% dos casos, os filhos, ou então, sem falar da espécie humana, além da espécie humana, né? Os animais também têm as características dos seus pais, e 90% deles tem uma mistura do pai e da mãe, tá? É lá uma mistura do pai e da mãe, certo? Lá na página 267, ele está dizendo lá que em relação a essas células, tanto as células procariontes como as eucariontes, que eu já falei que nós vamos estudar um pouco mais sobre ela lá no 9º ano, tá? Elas são células que carregam esse material genético, tá? E elas são formadas por um tipo de ácido chamado ácido desoxirribonucleico, que é o que? DNA. Ácido desoxirribonucleico, tá? Esse ácido ele é formado por um conjunto de moléculas, tá? E esse conjunto de moléculas ele possui o que? A informação sobre o indivíduo. Então, que tipo de informação? Todas as informações sobre o indivíduo. Ele diz lá, aquele novo ser que está sendo gerado, ele vai ter os olhos castanhos, o cabelo ondulado, o cabelo loiro, vamos supor, ele vai ter uma altura média de mais ou menos tanto, tá? Dá o quê? As características daquele indivíduo que está sendo formado, tá? Através de quê? Através de cromossomos, tá? Então, são cromossomos, tá? Que estão presentes lá nessas moléculas de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, tá? E essas moléculas, elas formam como se fossem fitas. Não sei se vocês já viram em algum livro, mas tem aí, ó, ao lado aí, ó, como se fosse uma fita. Isso daí ali é que está essa molécula de DNA, tá? Essa é a molécula de DNA. E essa molécula de DNA, ela forma o quê? Os cromossomos. E cada cromossomo, ele carrega um tipo de característica, certo? Vamos supor, lá num animal, um cachorrinho, vamos supor. O cachorro, ele tem o pelo bem curtinho, né? É uma característica dele. Tem o pelo, né? A pelagem curta, uma característica daquela raça, daquele cachorro, tá? Tá lá no DNA dele. Então, quando esse cachorro cruzar com uma cachorra que tenha o mesmo cor de pelo, mesmo tipo de pelo, cor não, pessoal, mesmo tipo de pelo que nós estamos falando, os filhotinhos todos vão ter o mesmo tipo. Mas se ele cruzar lá com uma cachorra que tem um pelo todo enroladinho, bastante peluda, a tendência é que esses filhotes tenham um pelo intermediário, né? Entre um pelinho curto e um pelo mais comprido um pouquinho e encaracolado. Então, essas características ficam lá no cromossomo. Isso serve para todos os animais, incluindo nós, seres humanos, que somos animais racionais.
Então, esses cromossomos servem tanto para os animais racionais e os irracionais, tá? Então, nós temos lá esse tipo de informação que fica no cromossomo. E aonde fica esse cromossomo? No núcleo da célula, tá? Vamos ler aí o que ele está falando sobre isso, pessoal. Então, voltando lá na 266, genética e reprodução. Para compreendermos como ocorrem as diversas formas de reprodução e de que modo os seres vivos transmitem suas características a seus descendentes, é necessário conhecer alguns conceitos de genética, ramo da biologia responsável por estudar a transmissão das características de um indivíduo para seus descendentes. Todos os seres vivos são formados por células, as menores unidades funcionais e estruturais dos organismos vivos. No interior delas estão o material genético e as estruturas que realizam funções vitais. As células que têm o material genético imerso no citoplasma e não delimitado por uma membrana são denominadas procariontes. Elas constituem seres vivos como bactérias e algas cianofícias. Por outro lado, aquelas que apresentam material genético limitado por membrana são denominadas eucariontes, presentes em todos os demais seres vivos, como animais e plantas. Tem aí, né, os dois tipos de célula, como eu já falei para vocês, né? Tá? Célula eucarionte, onde eu tenho material genético lá no núcleo, tá? E a célula procarionte, onde o material genético está espalhado, ela não tem, a célula eucarionte, ela não tem uma organização, o material genético está todo espalhado ali. Na página 267, continuando o que ele está dizendo lá, pessoal. Mesmo com suas diferenças, ambos os tipos de célula carregam material genético constituído pelo ácido desoxirribonucleico, conhecido também como DNA. Ele é formado por um conjunto de moléculas menores e contém todas as informações genéticas do indivíduo. As moléculas de DNA estão dispostas como duas fitas unidas entre si em forma heliocoidal. É o que está ali ao lado, pessoal. São muito longas e finas, sendo possível observá-las apenas por microscópios eletrônicos, apesar de seu comprimento. Por ser tão longo, o DNA só cabe inteiro nas células porque se condensa, isto é, enrola-se como uma mola e forma um novelo de DNA, o cromossomo, capaz de ocupar um espaço muito menor no interior da célula. As moléculas menores que formam o DNA apresentam inúmeras combinações e formam diversas sequências diferentes. Cada uma dessas sequências recebe o nome de gene. Nelas constam informações sobre uma ou mais características dos seres vivos, como cor dos olhos, tamanho das orelhas e do nariz, cor da pele, textura do fio de cabelo e tipo sanguíneo. Em nosso DNA existem milhares de genes. Então, nós temos ali, ó, a representação de uma célula. Aí o núcleo da célula, dentro do núcleo da célula, nós temos os cromossomos, tá? Aí ele fez ali, ó, o cromossomo ali, ele tem dentro desse cromossomo, tem essas fitas ali, que formam o quê? O DNA, que esse DNA é chamado de gene, ou seja, o que é o gene? Gene vem de genética. Então, o gene é o material genético de uma célula, tá? É o material genético de uma célula. É lá no gene de cada um que estão as características, tá? Cada um. Então, pessoal, a gente sabe que nós podemos mudar o gene? Não.
Mas nós podemos mudar as nossas características. O gene vai dar as nossas características, tá? O gene nós não podemos mudar, mas as nossas características nós podemos. Hoje em dia, muda-se muito as características, né? As pessoas mudam muito as características, né? Um exemplo, hoje em dia é normal você ver pessoas fazendo alisamento no cabelo, né? Acho que é progressiva, não sei como que chama direito, mas tem várias técnicas. A pessoa tem o cabelo todo ondulado, tá lá no gene dela. Mas quem não conhece ela, antes dela começar a alisar, acha que ela tem cabelo liso, não é? Porque ela tá sempre fazendo esse alisamento no cabelo e as pessoas passam a achar que ela tem cabelo liso. Mas se ela for transmitir o gene dela, se ela casar, ter filhos, quando ela vai transmitir o gene dela para os filhos, o gene que ela vai transmitir não vai ser de cabelo liso, vai ser do cabelo crespo, não é? É o gene dela, é o que está ali, ela não pode mudar. Ela muda esteticamente, mas dentro dela, o gene dela, ela só vai poder mandar para o filho dela um cromossomo dizendo, olha, essa criança que está nascendo, o tipo de cabelo que a mãe está mandando para essa criança é crespo. Por quê? Porque o cabelo dela é assim, o gene dela é, mas ela pode mudar. Então, o que acontece, pessoal? Lá no gene nós temos todos os tipos de características. Cor do cabelo, cor dos olhos, altura, cor da pele, tá? Mas podemos mudar. Só que na hora de transmitir essas características aos descendentes, nós não vamos poder mudar. Por quê? Porque está lá no cromossomo, né? Está lá dentro do cromossomo. E o que você vai mandar para o seu filho? É esse cromossomo. E quando você mandar esse cromossomo, ele vai chegar até o seu filho, até o seu descendente, com todas as características que estão ali, que você recebeu do seu pai e da sua mãe. O que pode acontecer é misturar essas características. Tá? Você não precisa ter todas as características do seu pai ou todas as características da sua mãe. Normalmente há uma mistura disso daí. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que têm o cabelo bem cacheadinho, como eles dizem, cabelo grenho, o pessoal fala. Casa lá com uma pessoa de cabelo liso, ela vai ter uma grande probabilidade dos filhos nascerem de cabelo ondulado. Porque um com cabelo muito liso, outro com cabelo muito crespo. Então, vai dar o quê? Um cabelo ondulado. E pode acontecer dela ter um filho com cabelo totalmente liso, igual o pai ou a mãe, e o outro com cabelo bem crespo, igual o pai ou a mãe. Depende, né? Então, ela tem a possibilidade de ter um filho de cabelo liso, um filho de cabelo crespo e um filho de cabelo ondulado. Isso são o quê? Está lá no gene. Mas a pessoa pode mudar se ela quiser. Uma outra coisa, hoje em dia são muitas características que se recebe dos pais que pode ser alterada, né? Até mesmo a cor dos olhos, tem gente que usa lente e muda a cor dos olhos, né? A pele, tem gente que é muito branquinho e aí vive numa região onde o sol é intenso, ele toma muito sol e acaba que ele fica moreno. Isso é muito comum. Ele fica com uma pele mais escura, né? Nas regiões aonde toma muito sol, mas aonde não toma sol é branquinho, é clarinho, né? Isso é muito comum. Eu, por exemplo, sou assim. A minha pele é morena. Mas por que é morena? Do sol. Se você olhar para minha barriga, que não toma sol, é branca, branca, muito branca. Meu neto também tem esse tipo de coisa, também é assim.
As partes que não tomam sol é branco, esse é o gene dele. Mas a parte que fica no sol já tem uma coloração diferente. Então, pessoal, o que vocês precisam saber? Que o gene de uma pessoa, ela carrega todas as características dela. E isso não pode mudar, o gene não muda. Assim como carrega as características, pessoal, carrega também um outro tipo de, as características físicas, também carrega tipos de características em relação a doenças. Tem doenças que são transmitidas geneticamente, que o pessoal diz, essa doença é hereditária. Ou seja, o pai tem ou a mãe tem, o filho tem uma grande possibilidade de desenvolver essa doença. Por quê? O pai ou a mãe que tenha um gene para aquela doença transmitiu ao filho. Então existem doenças que são hereditárias também, tá? Então todo e qualquer tipo de características de todos os seres vivos são transmitidas através de gene, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho aí sobre células e cromossomos, tá? Células e cromossomos. Nós vamos ver aí como podem ser esses cromossomos, certo? Mas isso aí, pessoal, vamos deixar para uma próxima aula. A próxima aula nossa vai ser quarta-feira, né? Dia 21. Então, dia 21, quarta, nós vamos ver as células e cromossomos, tá? Os tipos de células que nós temos e os cromossomos, tá? Nós temos as células somáticas e temos as células sexuais, né? Tá? As células somáticas são todas essas células que formam o organismo, né? E as células sexuais são os gametas, masculino e feminino, tá? Isso nós vamos ver na quarta-feira, na nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só isso daí. Fiquem com Deus. Até quarta-feira.